Bom, temperatura, gente, é o que eu falei lá que o ozônio ele não aguenta temperaturas altas. A temperatura é velocidade, agitação. Se eu agitar a molécula do ozônio, ele vai voltar a ser oxigênio. Na água é a mesma coisa. Quando eu tenho o que são esses estados da água? Se eu tiver um sólido, significa que as moléculas estão bem juntinhas uma das outras. Tão juntinhas que o negócio fica duro. Se eu tiver um líquido, elas estão mais maleáveis. Elas estão um pouco mais distantes uma das outras. Se eu tiver o gasoso, elas não têm, a gente chama isso de forças intermoleculares. Uma molécula não está ligada à outra. Por isso que eu ligo o ozônio aqui e ele vai lá para o canto da sala, porque ele não está ligado a nada. O que eu tenho que fazer quando eu estou trabalhando com líquido? Eu tenho que pôr o ozônio aqui, tenho que enfiar o ozônio dentro desse líquido. Se eu tiver um líquido quente, essas moléculas vão estar super agitadas. Então, eu tenho que diminuir a temperatura para que ela consiga entrar. Então, temperaturas altas, moléculas estão muito agitadas. Temperaturas mais baixas, moléculas de água estão quietinhas, de boa ali, esperando. Antes de falar da bolha, eu quero mostrar isso daqui. Então, existe na Bíblia do Ozônio, que é um livro do Langlass, existe essa tabela que mostra uma relação da temperatura da água com o quanto de ozônio que eu consigo pôr nessa água. Isso está relacionado à solubilidade. Se eu tiver uma água com temperatura de 12 graus, eu vou conseguir colocar 0,34 litros de ozônio em 1 litro de água. Então, quanto mais baixa a temperatura, mais eu consigo pôr ozônio na água. Não adianta você borbulhar o seu ozônio numa água a 40 graus, que você vai ter muito pouco ozônio, vai conseguir entrar nessa água por conta da solubilidade, por conta dessa agitação dentro do líquido. O que o Langlass fala? Que no livro do Langlass, né, que foi o Will e o Rice aqui, que a 60 graus, se a água estiver acima de 60 graus, você não consegue pôr nenhum ozônio dentro da água. A solubilidade tem uma série de coisas, dá uma aula também para falar de solubilidade, mas aqui o que eu quero mostrar para vocês é que tem que trabalhar com temperaturas mais baixas. Caso de piscina, não dá para trabalhar com temperatura mais baixa. Então, tá bom. Então, a gente vai trabalhar com um tempo de meia-vida menor. Então, eu vou ter que dosar mais ozônio em menos tempo. Eu não acredito que eu não coloquei aqui uma tabela. Tá lá na frente. Tem uma tabela que mostra qual é o tempo de meia-vida relacionado à temperatura. Então, na cabeça de vocês tem que ter assim, se eu tiver uma água a 20 graus, o ozônio vai durar dentro dessa água 20 minutos. A metade desse ozônio. Quando eu falo tempo de meia-vida, significa que eu coloquei 1 ppm de ozônio na água, em 20 minutos, ele baixou para 0,5. Meia vida, metade da vida do ozônio dentro do líquido. Então, se ela tiver a 20 graus, eu considero que em 20 minutos a dosagem está na metade do ozônio. Essa dosagem que eu falo é depois que já foi consumido, é o residual, é o que sobrou ali dentro. Quando eu aumento essa temperatura, é muito mais rápido, esse ozônio vai embora e é mais dificultoso eu colocar esse ozônio na água. Então, quanto maior a temperatura, menor é o tempo de meia-vida desse ozônio. Então, eu vou ter que injetar ozônio mais vezes em 1 hora, por exemplo.